STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade, 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, você sabe que só tem aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível para você rever quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê quais os temas que hoje, passam por aqui. Já no meu quadro sobre estilo masculino, os tipos de sungas ideais para os corpos masculinos. Vamos falar um pouquinho sobre levar os pets para a beira da praia. É bom para eles, é saudável e para nós humanos. Tem algum problema? Aguarde. Vamos ver a decoração de uma casa de praia. Não perca. Nós vamos conversar sobre uma alarme de algo. Essa região que é tão importante na harmonia e estruturação da face e que muitas pessoas não sabem disso. Eu vou conversar sobre a importância da história clínica e do exame físico no check-up cardiológico. A gente vai falar das 6 metas de segurança do paciente. Imperdível. Comigo aqui hoje, ele que vocês já conhecem, né? Porque aparece sempre aí nos merchans, aqui da Simoneto, mas agora eles estão atingindo aí um espaço maior, cada vez maior, né? Aqui no programa da Regina, que é óbvio, né, João? Tinha que ser. Então, o João Lacerda, né, que vocês sabem que é o gerente geral aqui da Simoneto, que tem 3 endereços, esse que a gente está na Plínio, tem mais o da Ipiranga e o de Canoas. Quer dizer, as novidades estão, né, borbulhando, digamos assim, João. E agora a gente tem esse quadro aqui que chama Estilo Simoneto, que legal, hein? É isso aí, esse quadro maravilhoso, foi uma ideia muito bem pensada e o nome sugerido pelo Adriano Sescani, então já fica o agradecimento. Não tem ninguém que tenha mais estilo que a Simoneto. É verdade, é verdade. E a gente ficou muito feliz em estar construindo esse quadro no teu programa e a gente poder abrir esse espaço para estar impulsionando parceiros, né? Amigos e parceiros da Simoneto, para estar falando de estilo, para estar falando de bem-estar, que essa é a proposta da Simoneto. Mas é isso, né, João? Na verdade, ninguém faz nada sozinho, né? E tu é um cara que, aliás, eu brinco sempre que tu é uma pessoa super bem relacionada. Então é isso, assim, quer dizer, tem que trazer também para dentro da loja, para dentro do teu trabalho e para as pessoas conhecerem esses parceiros. Sem dúvida, eu tenho uma compreensão no meu estilo de trabalho, que é o que, né, Regina? Se for só negócio, não é uma parceria, é uma transação comercial. Exatamente. Né? Então, a gente tem um produto, existe um interesse e isso é uma transação comercial. A nossa ideia é ir além, é justamente levar o nome da parceria para o lugar correto que as pessoas esqueceram, que é o quê? É um dar espaço, é impulsionar e eu saber que se o meu parceiro está bem, eu estou bem também. Ah, com certeza, mas assim, tu tem inúmeros parceiros em várias áreas, vamos dizer assim, né? Sim. Tem área de corretagem, tem de decoração, quer dizer, e tem até de cozinha, né? Que a gente tem a chefe, tem vários parceiros que a gente nem sabe. Exatamente, vou te dar um exemplo, né? O uso de uma cozinha aqui no nosso showroom, né? Isso é tão bom para nós que a gente tem a oportunidade de mostrar a cozinha de uma forma real, né? E as pessoas que assistem poder se colocarem naquela posição, se imaginar, né? E para quem está fazendo muitas vezes um cardápio ou quer
divulgar o seu trabalho, também tem a possibilidade de estar fazendo a divulgação num ambiente muito bonito de bem-estar aqui da Simoneto. Então ela é uma troca que realmente é o significado máximo da parceria, tudo com muito estilo. No próximo domingo, por exemplo, a gente vai entrevistar um corretor, que é, além de ser teu parceiro, teu amigo, né? Sim, o Rodrigo, grande amigo meu, a gente se conhece há 30 anos. E a gente fala, né, que o móvel planejado ele é a segunda compra mais importante. Exatamente. A compra mais importante é o casa, imóvel, claro. né? O imóvel ele chega antes da gente, né? Assim como a questão das pedras na cozinha chegam depois, né? E a gente tem parceiros de pedras também. Pois é, a vocês gente têm que precisa pensar, ter parceiro. na verdade, vocês têm que pensar em tudo, né? Sim. E eles também, porque na verdade é isso, vocês vão vender a casa e muitas vezes a pessoa fica em dúvida. Tá, mas e agora como é que eu faço? Como é que eu faço a minha cozinha? Sim. Ai, como é que eu faço? Eu não tenho a pedra. Ai, como é que eu faço a questão sei lá, né, da decoração, enfim. Tudo vocês têm que estar pensando. Sem dúvida, o cliente está buscando cada vez mais conveniência e solução integrada. Então a gente tem que estar pensando na decoração, a gente está pensando na pedra, na iluminação, na reforma. Então muitas vezes o cliente ele quer ter um ambiente, mas ele precisa fazer uma reforma antes. E nós temos todo esse rol de parceiros para oferecer uma solução completa para o cliente. Gente, mas olha, eu vou te contar, a gente nem pensa, né? A gente vê a Simoneto, o Grupo Duarte, e pensa, não, uma loja de móveis planejados. Olha tudo que tem pela frente, não é nem por trás, é pela frente ainda para enfrentar, né? É isso aí. Querido, obrigada, como sempre. Eu que agradeço. Tá, que 2024 seja maravilhoso para todos nós, um sucesso ainda maior para a Simoneto, né? Vai ser. Que já é um sucesso. Obrigada mesmo. Gente, olha só, e falando em decoração, né, que a gente falou aqui, como é que tá a decoração aí da sua casa? Aquela área externa lá que você fez, fechou aquela sacadinha, né? Precisa, assim, de um móvel bacaninha, né? Aconchegante. E isso você encontra na Lemertz com precinho bem melhor. Então tá na hora do nosso Mundo Pet aqui com o Dr. Ricardo Pacheco. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente está enfrentando agora, nesse momento, que é a questão do verão, das férias e ir para a praia. E os nossos pets? A gente pode levar, será, para a beira da praia com a gente deixa na casa? O que a gente faz, doutor? Então, quem nunca se deparou na entrada da praia com aquela plaquinha mostrando é proibido animais? Eu, particularmente, detesto me deparar com esse tipo de plaquinha. Verdade, eu também. Porque não faz o menor sentido, né? Eu acho que os animais, eles são tão bem cuidados hoje em dia, recebem cuidados muitas vezes superiores ao que nós mesmos. Vermífugos com muito mais frequência que nós mesmos, seres humanos, ingerimos. Antipulgas, anticarrapatos. Vacinas, tudo, todo tipo. Então, eles estão seguros para se exporem a esse ambiente, ou ao menos deveriam estar, se as famílias estivessem cuidando de forma adequada. E o risco de transmitir doenças para nós são praticamente nulos. Ainda essa semana eu vi nas redes sociais as pessoas mostrando o lixo que ficou, né, com as festas de fim de ano e tal, e perguntando isso, quer dizer, os nossos pets não podem ir para a beira da praia, mas esse lixo todo na areia pode? O esgoto vai para o mar. É mais fácil a gente ter uma contaminação por estafilococcus, porque o mar está com água inapropriada para banho, do que propriamente o cãozinho. Claro que existem situações de higiene que não é só para praia, que é para grama, que é para qualquer lugar. São as fezes, por exemplo. Junta o cocôzinho do cachorro, de preferência com um pouquinho de areia junto para que não fique alguma sujeira. Mas isso até vai prevenir que fique pousando mosca e fique cheiro desagradável, não que aquelas fezes, a menos que alguém vá lá e ingira as fezes do cachorrinho, vai ser um problema. Né? E outra, tem os animais de rua que estão transitando pela praia também. Se a gente for criar um ambiente 100% seguro, inerte à doença, o animalzinho não sai de casa. Exatamente. E muitas vezes o ato de não sair de casa vai trazer outros problemas de saúde para ele também. Tá, e o risco para os pets? Porque, por exemplo, eu que tenho Shih Tzus, né, que já é um cão que tem pelo longo, né? Tem algum risco, por exemplo, de fungo, né, que a gente já sabe que pode acontecer? Eles são muito alérgicos também. Principalmente animais com uma pelagem um pouquinho mais longa têm uma tendência a acumular um pouquinho de umidade. Acumulando umidade pode predispor a fungo, pode predispor à formação de uma dermatite úmida, que a gente chama.
Muitas vezes elas se iniciam após o ato de lambedura. Então, se ficou coçando por causa da areia ou por causa da água salgada e ele começa a roer, a lamber bastante aquele local, desenvolveu uma lesão. Bom, a água do mar não faz não tem nenhum problema pro cão. Cada animal vai ter a sua reação particular. Eu acredito que não há problema nenhum a expor algum cão que não tenha alguma doença grave de pele, alguma coisa... frequentemente, toda vez que ele se expõe à umidade, ele fica... Bom, aí esse cãozinho tem uma particularidade dele que ele não deve se... Mas não há um problema ele ir para areia, não há um problema ele entrar no mar. Se acontecer, levei uma vez, tratei, melhorou, levei de novo. Bom, aí a gente sabe que ele tem alguma hipersensibilidade particular da vida dele, que não é interessante. Assim como piscina, água com cloro. Pois é, eu já ouvi falar muito essa questão do cloro, que o cão não pode ser exposto ao cloro. A piscina lá da Vitalvet, por exemplo, tem cloro, uma quantidade controlada, adequada até para uma criança, para um cachorro, enfim. E eles não têm problema, não mesmo tem problema que usam algum. a piscina diariamente, frequentam diariamente, estão com a pele. Existem alguns cães que podem ter alguma hipersensibilidade ao cloro e ter alguma reação, ou mesmo a questão da umidade, por melhor que seja o processo de secagem depois, e aí a gente evita, mas aí são casos particulares. Sim, únicos. Assim. Tá, mas aí eu tenho uma outra dúvida, que é a questão do cachorro, por exemplo, vai pra lá, mas ele tá na areia, eu vou ter que dar banho todos os dias, então, se ele for comigo pra praia, e aí o banho todos os dias não tem problema? Acho que não necessariamente dar um banho, mas se ele já se molhou com água salgada, não custa chegar em casa com uma mangueira, com água doce, tirar aquele sal, porque pra gente fica um pouquinho desagradável também. Tá? Mas vai num final de semana, se possível, não pode dar banho antes de ir embora, chega na cidade, já marca um banho para segunda-feira. Se é um cachorrinho que tem o hábito de tomar banho semanalmente, eu acho que esse cuidado é interessante, até porque fica muita areia no pelo que a gente não consegue tirar. Exatamente. Tá bom, então. Então aí algumas dicas, né, doutor, que a gente pode passar para vocês, então, que gostam de ir para a praia e levar os pets. Obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Bom domingo para vocês. Voltando aqui direto do consultório da doutora Stephanie Mainardi Seolim, hoje o assunto é malar medial. Então a gente fica pensando, meu Deus do céu, uma malar medial, será que é o que eu estou pensando mesmo? Já pedi para a Stephanie, então, aqui hoje explicar um pouquinho para a gente onde é que fica, qual é essa região, afinal de contas? Então, quando a paciente às vezes vem me procurar e relata que está se sentindo cansada, com aspecto cansado, como se nunca dormisse o suficiente, com as olheiras mais marcadas, com o rosto derretido, muitas vezes eu explico que está faltando malar medial e a pessoa não sabe nem o que é. Então é assim que eu descubro como é que tá quando errado. tu tem um aspecto cansado, derretido do rosto, muitas vezes é porque foi reabsorvido alguns coxins de gordura profunda que estruturam a face e deixam as coisas nos seus devidos lugares. Aqui na imagem vai aparecer pequenininho, mas só para vocês entenderem a localização, a gente está vendo uma mulher jovem de 30 anos que está com tudo no lugar. E aqui tá o coxim do malar medial, ó. É essa bochechinha aqui assim, tá? Quando nós vamos envelhecendo, esse coxim vai reabsorvendo. Aqui nós temos o coxim de uma mulher de 60 anos, por exemplo. Vocês veem que ele tá muito mais magrinho, para baixo, e isso dá o aspecto de cansado e derretido, marca o sulco, marca a olheira. Então, essa região é muito importante. Uma forma de nós vermos que estamos sem o malar medial é quando tu se olha no espelho e tu percebe que tem como se fosse um traço, que aqui a gente tem na goteira lacrimal, tem um ligamento que passa e divide o rosto aqui assim. Então, fica parecendo que tem uma bolsinha de gordura aqui e uma bolsinha de gordura caída aqui. E aqui no meio, assim, tu palpa e o dedo entra, fica fundinho. É falta do malar. E nessas pessoas, quando a gente vem e preenche essa estrutura mais profunda, a gente reposiciona o sulco e reposiciona o ligamento, fazendo com que, às vezes, a pessoa quer preencher a olheira, mas nem precisa, porque a gente reposicionando o malar, reposiciona o ligamento e a olheira já fica amenizada. Tá, e aí tu fala preenche com o quê? Com ácido hialurônico de alta densidade e é
um preenchimento feito com cânula é muito tranquilo. Não dói praticamente nada. É feito em realmente consultório. no consultório. O resultado a gente já vê na hora. A gente consegue também melhorar assimetrias, porque algumas pessoas têm um lado mais consumido que o outro, e isso faz com que um sulco marque mais do que o outro. Então, quando tu reposiciona esse malar e melhora essas assimetrias, o resultado nesse aspecto de cansado e derretido é muito legal. A paciente nota na hora, ela sai feliz daqui. Eu ia te perguntar isso, quer dizer, tu acha que isso assim é um dos grandes vilões da questão da juventude, assim, da gente achar que tá velha, é a questão do malar medial? Desse aspecto derretido e desse aspecto cansado, sim. A falta do malar lateral aqui também, tá? Porque faz com que tudo caia. Então, às vezes, a gente tem que repor o malar medial e o lateral para dar aquela continuidade bonita. E eu não tô falando em aumentar a bochecha, tá? Porque esse preenchimento, como ele é abaixo do músculo, quando a pessoa sorri, não vai elevar a preenchedor e ficar aquelas bolas. Não é isso. É profundo. Então, a pessoa sorri e tu não vê que tem preenchedor ali. Tu só vai devolver a estrutura, não é aumentar o tamanho do rosto. Não é isso. Então, podem ficar tranquilas que eu sou a primeira a ser contra aqueles preenchimentos exagerados. Não faria isso em ninguém. É apenas estrutural. Bom, e é isso então. E assim, até tem tratamentos já que a gente pode ir fazendo para evitar um pouco que esse derretimento, essa coisa que seriam indicados. Os bioestimuladores em moldura da face ajudam a melhorar a pele e segurar, mas essa reabsorção de coxins profundos é só com preenchimento de ácido hialurônico mesmo para repor. Quando chegar a hora tem que fazer. Quando chega a hora tem que fazer. Então tá bom, obrigada Stephanie, valeu, continuamos com o programa da Regina. Vamos falar de arquitetura com ele, Luiz Fernando Roden, que, aliás, hoje vai falar também de verão. Sim, porque, claro, que a gente se preocupa bastante com decoração de verão. Quem tem casa de praia, né? Fica aquela coisa, o que eu faço e tal. Então, hoje, ele vai contar de um projeto que eles já realizaram há algum tempo, né? De uma casa de praia. Exatamente. Vamos falar de um projeto que fizemos para uma casa de praia em Capão da Canoa, em colaboração com a arquiteta Adriana Bertucci, trabalhou conosco nesse projeto e foi muito interessante, foi um projeto muito legal de fazer. O que a gente tem que observar na hora de decorar uma casa de praia, Luiz? Olha, a casa de praia tem que ser uma casa descontraída. Né? Despojada. Nós estamos vendo algumas imagens aí na casa que a gente fez. Era um sobrado para uma família, um casal e 2 filhos. Né? E a gente usou principalmente cores mais tranquilas, cores que eu diria de praia mesmo. Usamos muito verde. Cores claras também. Cores claras, usamos verde, muito verde, usamos amadeirados. Né? São coisas que remetem à natureza também, Exatamente. Né? Inclusive a família gostou muito, adorou a casa, né? E a gente ficou super satisfeito com esse projeto. Então, as ideias básicas eram essas, assim, começar, por exemplo, com cores mais naturais, mais a ver com marco. Cores mais naturais, palha, nós usamos muita material com palha, usamos cores vibrantes, elementos de marítimos, tinha uma decoração de uma escultura de um peixe, os quadros eram coloridos, um projeto muito legal que a gente fez. E que remete também a uma certa tranquilidade, né? Afinal de contas a gente está na praia. São férias, né? É férias, né? Tem que estar descontraído, tem que estar tranquilo, né? E eu acho que ficou bem interessante. E ao mesmo tempo tem que ser prático, tem que ser útil, porque praia é um pouco diferente daqui, que realmente a gente vai pra praia, chega sujo de areia, né? Isso. Chega na hora de ter que trocar. Então também os tecidos a gente tem que cuidar um pouco, né? Exato, e os ambientes têm que ser fluidos, né? Não tem tanta compartimentação. Nesse projeto a gente tem a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar. Não é exatamente uma sala, são espaços de jantar, que aí sim na cozinha nós usamos equipamentos bem modernos, forno de micro-ondas muito bom, e
exaustor muito bom. Sim, porque a gente também não pode deixar de ter conforto, né? Exatamente, e também não pode ter muito trabalho, né? Exatamente, porque é férias, exatamente isso. Agora, foi-se o tempo, né, Luiz, que a gente pensava assim, vou levar tudo que não dá aqui na minha casa de Porto Alegre, ou da capital, vou levar para a praia. Isso eu acho de último. Considerar a casa da praia como um depósito de coisa que não serve mais. Sim, e aí mistura muitos estilos, mistura tudo que não tem nada a ver. E só tem coisa velha. Exatamente, e coisas que tem a ver com a cidade, geralmente. Então a gente tem que cuidar disso. Hoje a casa de praia tem que ser um lugar agradável, a gente tem que gostar de ir para a casa de praia. Né? Porque eu vejo que as famílias mais antigas, elas não têm muito prazer de ir para a casa da praia. Porque a casa da praia é um depósito. Então eles não se sentem bem. E também mesmo que seja apartamento, né, Luiz? Sim, eu acho que também a gente tem que pensar. É um espaço reduzido? Mas é um apartamento que nem o da cidade? Não é. Não. E ele tem que ter praticidade, tem que ter alegria, tu tem que se sentir bem nas férias. Por que tu vai para um lugar que tu não te sente bem? Não, e organiza tudo de uma vez só, né? A decoração, para que depois não tenha que ficar refazendo 1000 vezes, quer dizer, porque às vezes as pessoas dizem isso, mas custa muito caro, então é mais fácil a gente levar as coisas. Mas não, porque se tu fizer uma coisa bem organizada uma vez, tu depois só troca o quê? Almofada, tela, tapete. Exatamente. A decoração, acho que a gente tem que perder um pouco esse preconceito que existe da decoração, de que achar que a decoração é muito elitista, é coisa que só tem coisa cara em decoração. Não, a decoração vem para tornar a casa prática, para tornar ela agradável e prática. Isso faz parte dos conceitos de decoração hoje. Então tá, obrigada, viu, Luiz? Mas foi um prazer mais uma vez estarmos aqui. Que bom. É verão, né, gente? É hora de reforçar a segurança do seu patrimônio na cidade e no litoral. A STM Alarmes atende em todo o estado e possui equipes qualificadas, serviços de monitoramento eletrônico e portaria remota para dar tranquilidade para você. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento. Dá uma olhadinha. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3.000 clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Hoje aqui no Espaço Elite Acting a gente está recebendo a Joana Molinari, que até já esteve no programa numa outra ocasião, né? Acompanhada já de outras pessoas. Mas hoje a gente queria contar um pouquinho da história dela, porque é um pouco diferente e é bacana para que você de casa entenda qual é essa relação que as pessoas às vezes têm com a Elite, né? Na verdade, a Joana entrou como aluna. E depois, como é que foi essa trajetória? Bom, eu entrei como aluna e eu sempre tive muito interesse, na verdade.
nessa questão de produção, direção. Eu já estudei algumas coisas com relação a isso. E quando a Elite apareceu, eu vi uma oportunidade de estar mais dentro desse meio. Então, desde a primeira aula, eu sempre estava super antenada. Já era participante. De conversar com o professor depois da aula e pegar uma dica aqui, uma coisa ali. Até que surgiu o projeto Sonho de uma Noite de Verão. Que foi quando eu comecei a realmente ajudar o diretor, ajudei com várias questões de organização e tudo mais, planilhas, cronogramas. E daí, realmente, a questão da produção. E daí, no fim, acabaram gostando do meu trabalho e eu fui efetivada de fato. Coisa boa isso. Tá, e aí agora tu faz um trabalho, tu realiza um trabalho que, aliás, é bem legal e que a maioria das crianças quer ser youtuber, por exemplo, né? Quer ter um programa, um canal, enfim. Como é que essa história surgiu, essa do Caçarola Maluca? O Caçarola Maluca é um programa de culinária infantil, onde eles realizam ali umas receitas básicas, que é mais, na verdade, para desenvolver a criança na frente da câmera, a relação entre as crianças, inclusive, e o apresentador. Eles fazem ali uma receita, vão conversando e já vão vendo como é que está a desenvoltura das crianças na frente da câmera. Mas agora já é complicado trabalhar com criança e a gente sabe disso. Agora, criança e cozinha, então vou te contar uma coisa. Tá, como é que vocês organizam essas receitas? Porque tem que ser receita simples também, que eles não corram nenhum tipo de risco. Como é que vocês fazem isso? A gente tenta focar em receitas que, obviamente, não tenham nenhum risco, com faca, fogo, coisas do tipo. A gente gosta bastante de usar micro-ondas. Micro-ondas é ótimo. Receitas de micro-ondas é o nome. Exatamente. Mas acho que coisas que fazem bagunça, eles se divertem muito. Por exemplo, fazer um sanduíche com vários recheios. Uma vez a gente misturou, eles misturaram requeijão, goiabada, um monte de coisa e daí deram para o apresentador comer. E foi uma diversão só. Tá, mas eles que dão as ideias de receitas ou tu, por exemplo, já vem com alguma coisa pensada? Não, a gente tem as propostas. Então, por exemplo, essa era a proposta de fazer um sanduíche. E daí a gente coloca vários recheios que eles possam escolher e tudo mais, e eles desenvolvem a partir disso. Então, às vezes eles focam mais na receita, às vezes eles focam mais na conversa, mas no geral é mais essa interação nesse meio, digamos assim. Em tese, eles já gostavam de cozinha ou alguns te disseram, olha, eu agora passei a gostar, tô criando coisas na cozinha de casa, os pais também, de repente? Teve um menininho que ele até me mandou vídeos ensaiando para o Caçarola, inclusive. Um amor, gente, o Gabriel, eu nunca vou esquecer dele, porque ele mandou vídeo ensaiando com avental. Então tem uns que já chegam mega dispostos e mega assim, nossa, ensaiei, já fiz a receita em casa. E tem outros que já ficam meio desconfiados, mas no fim acabam gostando, porque eu acho que quando tu envolve a criança na brincadeira, na conversa ali e na interação entre as outras crianças, isso torna todo o processo bem mais legal. Mas a gente sabe que tem uma técnica ensinar para a criança, né? E na verdade, criança na frente da câmera e cozinhando, porque eu te digo, até num programa como o nosso, por exemplo, é difícil tu ter uma pessoa para fazer uma receita e entender como tem que ser gravada essa receita, como é que vai ser passada para o telespectador, né? Então, no caso deles é quase igual. Como é que tu organiza isso na cabecinha deles? Assim, eu faço sempre, eu tenho uma pequena lista de coisas que eu tenho para fazer quando eu tenho gravação do Caçarola, que é a organização de câmera, a organização de toda a questão do estúdio mesmo. E também a questão de entrosar ele com o apresentador. Eu acho que é a primeira parte, a parte mais importante, assim. Porque quando eles se sentem à vontade, fica muito mais fácil de eles entenderem, de eles prestarem atenção. Como se eles estivessem em casa. Exato. Então, a primeira parte é geralmente deixar eles à vontade. E depois eu explico questões do microfone e tudo mais. E sempre vou reforçando, dando uma ajudada, sempre com uma piada, uma coisinha ali, pra eles se interessarem. E agora também tu tá fazendo produção de elenco para o Porto Verão Alegre, né? Que a Elite tá no Porto Verão Alegre. Isso, na verdade, eu tô ajudando a gerir vários projetos da Elite. Agora, esse ano vão vir vários projetos, tanto de peças quanto de curtas. Inclusive, um dos curtas que eu fiz figuração, agora tem a segunda parte dele pra gravar, que é o Cadê o Noivo, que vai sair esse ano. Bom, aí já é um outro papo. Aí tu já vem aqui para outro dia falar disso. Obrigada, viu, Joana? Valeu pelas dicas aí, para você de casa saber como funciona, né? Como tudo é muito pensado lá na Elite Acting. Bom, a gente vai para o intervalo. O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto, Grupo do Arte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, onde a gente está hoje. Também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, né? Porque lá em Canoas é na Rua Liberdade, número 46. E os ambientes lindos e modernos e maravilhosos, só aqui na Simoneto.
STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. Comigo aqui, Alexandre Pires, o CEO da ACG Home Care, que vocês sabem que agora também conversa mais, explica mais coisas pra gente, dá mais dicas aqui, né? Para quem precisa de home care, é exatamente isso, os doentes, e não são só idosos não, né? Não. Doentes em geral, que precisam desse atendimento em casa. E hoje a gente quer até citar para vocês aqui como é que é esse trabalho, né, da ACG, que é um trabalho que eles organizam muito tudo. Então, por isso até vocês têm 6 metas, né? Isso. São as 6 metas da segurança do paciente. E essa é a nossa grande campanha, justamente nas nossas redes sociais para 2024. E todo o nosso material é divulgar essas 6 metas, que são as metas universais, né, Regina? De segurança do paciente, que são tão importantes. Né? Então a gente vai começar uma série aqui no Saúde em Casa, aqui nesse nosso quadro na CG, né, junto com o programa da Regina, para explicar um pouquinho mais sobre a importância da segurança. A gente depois vai explicar uma por uma, né? Mas, por exemplo, vamos citar, tem aqui a meta 1, que é identificar corretamente o paciente. Isso, extrema importância. Então, desde o momento que tu faz o cadastro desse paciente, até durante todos os procedimentos da vida dele dentro daquela instituição de saúde, precisa ser registrado adequadamente. Então, isso não pode falhar, né? É a primeira meta do processo todo de segurança do paciente, né? Depois tem a meta 2, que é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Isso. Eu quero citar todas, Regina, porque eu acho... Não, citar pra então gente só mais ou menos dizer, depois eu vou explicar cada uma, isso, né? Essa identificação do profissional da saúde, exatamente. Né? Então, isso tudo também, a gente tem todo um cadastro de segurança para manter também a retaguarda desse familiar ali, né? Então, isso tudo a gente vai trazer aqui no programa da Regina. Exato. Não vamos citar todas hoje, né? Não. Porque são muitas e a gente separou realmente um quadro, né, para cada uma dessas metas, que eu acho que as pessoas de casa vão gostar disso, Com né, Regina? certeza. E até porque é isso que eu ia te perguntar, quer dizer, são metas que reúnem aí vários aspectos. Não só a questão só do cliente, mas também dos profissionais. Também dos profissionais, exato. É o processo seguro de toda uma empresa de saúde. Ele não serve apenas para o home care, né, Regina? Isso é importante para o pessoal de casa saber. Ele também serve para hospitais, clínicas, laboratórios. Então, esse processo ele é universal, ele já existe, só que as pessoas não sabem, não conhecem ele profundamente. Até mesmo para o projeto de acreditação que nós estamos entrando agora nesse ano de 2024, justamente no nosso 24º ano de empresa, a gente quer fazer esse processo de acreditação, que é um selo que a gente ganha justamente por gerar essa segurança de todos os processos dentro da área da saúde, né? Ou seja, também tem isso, assim, se não for uma coisa organizada, né, uma coisa pensada, planejada, não dá certo. Exato. E é pensado desde a entrada desse paciente até a saída deste paciente em alta. Então, todo esse processo, ele precisa ser muito detalhado, ele precisa ser muito bem armazenado dentro da empresa. Até para que se tenha os resultados disso. Exato, a gente começa a tabular isso, na verdade, a planilhar isso, para ver se nós estamos alcançando, que é a meta global
de ter uma adequação de um tratamento sendo bem feito desse paciente. Né? Se seguimos, na verdade, a trajetória correta desse paciente, Exato. né? A identificação do paciente, né, Regina? Quantas vezes a gente escutou lá atrás das trocas de bebês? Isso é a coisa mais comum e a coisa mais clichê. E trocas de cirurgias também. Cirurgias. A pessoa entrou para fazer uma cirurgia e quando viu fez outra. Foi prejudicada. Fez a perna errada. Enfim, então isso tudo foi criado justamente para manter. Então tu imagina que nós temos toda a Organização Mundial de Saúde por trás disso para justamente fazer com que do local mais exigente, né, ou mais qualificado possível do hospital americano, bambambam, até lá no meio da África, onde tem maior dificuldade, esse processo de seguro. Não é porque é home care e é um paciente que isso muda, porque na verdade tem uma etapa a ser cumprida. Exato, a gente não pode fugir nenhuma delas, porque senão o processo não está seguro. Então a gente não pode pular nenhuma dessas 6 etapas, dessas 6 metas de segurança do paciente. E é isso que a ACG sempre prima, né? Tá certíssima em fazer, por isso que tem essa excelência que tem a ACG Home Care. Alex, obrigada. Obrigado. Então, domingo que vem tem mais, né? Muito mais. Vamos falar de moda? Moda verão, então, muito mais. Eu adoro, né? Acho que todo mundo gosta. Mas chega lá na praia, sempre tem aquela polêmica, a gente até já conversou sobre isso aqui no programa, que é a tal da sunga, né? Eita, assunto polêmico, Os né? homens ficam em dúvida, uso ou não uso. Tem homem que odeia, tem homem que ama. Mulheres que odeiam, que amam também. Uma loucura. Só que é o seguinte, a sunga, na verdade, as pessoas têm até um preconceito, assim. É privilégio de alguns ou não? Todo mundo pode usar? Rê, a sunga é uma peça super democrática. Se falava antigamente, né, que homem que estava acima do peso ou os gordinhos não podiam usar sunga. É uma grande bobagem. A gente tem vários modelos que beneficiam vários tipos de corpos. Bom, mas aí tem assim, claro que tem alguns que talvez deixem mais elegante esse ou outro tipo. Para os altos, magros, mais gordinhos, enfim. Quanto mais pano a sunga tiver, mais elegante e discreta ela vai ser. E quanto menos pano, quanto ela for menor, né, mais sexy e despojada ela vai ser. Então depende do gosto de cada homem. E se fala muito também, mas não é confortável. Engraçado, eu acho até que é mais confortável do que aqueles calções maiores, que parece que trancam as pernas, enfim. Ela é uma peça confortável. Ela é mais confortável, né? Hoje ela é feita com tecidos tecnológicos, então assim, a gente cai na piscina, cai no mar, logo ela já seca, ela não fica molhada, né? E o problema dos calções e das bermudas é que elas ficam pesadas. É verdade. E elas também atrapalham um pouquinho até o bronze, viu? Exatamente. Bom, mas assim, por exemplo, quem é gordinho e acha que fica esquisito e tal, tem algum modelo de sunga que seja mais indicado? Sim. As sungas que têm mais pano, né? Que tem a lateral mais larga, entre 18 e 14 centímetros. Que é a boxer ou o sungão, que parece um shortinho, né? Então essas são as mais indicadas para quem está acima do peso ou é gordinho, tá? Também tem relação às estampas, né? Que o pessoal pergunta muito. As lisas, tá? E cores escuras são as mais indicadas. Sejam mais assim, elegantes, quem digamos busca, assim. Usar uma sunga e não chamar tanto atenção. Sim, entendi. Bom, mas também temos que falar das pessoas muito altas, por exemplo, muito baixas. Porque, por exemplo, quem tem a perna comprida, geralmente eu acho que a sunga deve, a muito curtinha, a pessoa fica com a perna mais comprida. Exatamente. Segue a mesma linha, tá? Dos homens acima do peso ou dos gordinhos, né? Então, quanto mais largas, né? O box e o sungão, elas acabam dando a impressão de que a perna é um pouco menor. Diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho. Esse comprimento todo. Esse comprimento todo, né? Então essa é uma boa opção. O que é o contrário para os baixinhos, né? Os baixinhos então tem que usar a slip, né? Que é aquela mais curtinha, tem uma super slip que é mais cavada, porque dá uma impressão de que a perna fica mais alongada. Para quem quer aumentar ainda mais essa sensação, usa então as estampas listradas, né? Mais vertical? Vertical, vertical. Né? Porque daí aumenta, né? E as florais um pouco maior, que também dá uma aumentada, assim. E os magrinhos?
Assim. Os magrinhos. E tem aqueles magrinhos que querem assim, puxa, gente, mas eu vou ficar muito magrinho com essa sunga. Os magrinhos, né? O que é legal, assim, é trabalhar muito a estampa, né? Então, assim, para dar estampas maiores, as listras horizontais, que daí dão uma aumentada, né? As tradicionais, né? Que são as sungas mais comuns, digamos assim, Sim. né? E até dá pra gente usar aí depende do gosto de cada um, né? Tá certo. Bom, enfim, vamos chamar o merchan da Simoneto ou não? Vamos chamar o merchan, porque o ano tá só começando. É verdade. 2024 chegou, ano novo, vida nova, casa nova. E você que saiu de férias, nesse janeiro de muito calor, ou tá na piscina do condomínio, ou não tem condição de vir até a loja para dar início ao seu projeto planejado, é muito simples. Em janeiro, nós estamos abrindo a possibilidade do briefing online, que é uma facilidade de você, onde estiver, dar início ao seu projeto com um dos nossos designers ou arquitetos. Então não perde tempo e tira o sonho do papel, mesmo à distância. Venha para a loja apenas no dia da apresentação para dar início à execução do seu projeto. Então, um excelente 2024 para todo mundo e conta com a Simoneto. Então hoje a gente está aqui direto, né, do consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Vamos fazer uma série aí falando desse tal de check-up, né, que a gente fala tanto e inclusive falamos aqui que deve ser um planejamento para 2024, né, para todos os anos, na verdade, começando o ano a gente pensar nisso. Exatamente. Então vamos falar do que consiste exatamente, como é que funciona, quais são os passos, né, para a gente percorrer para esse check-up. Bom, essa é uma pergunta super importante, Regina, e a gente começa da maneira mais simples possível, conversando com o paciente. Tá? Então, na história clínica, às vezes a gente já consegue ter um indicativo do que está acontecendo com o paciente ou mesmo se ele tem um perfil de risco mais aumentado para doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, um paciente que tem uma história de desmaio ou de convulsão sem causa aparente, a gente já fica pensando em algumas situações cardiológicas que poderiam causar isso. Um fato importante também são sintomas ao esforço, se a pessoa começa a notar que está cansando desproporcionalmente quando faz uma atividade física ou se está tendo algum tipo de dor no peito ou no tórax, também já acende um sinal de alerta. Outra questão importante também são os antecedentes da família. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa, a gente pergunta, alguém na família teve algum problema, a gente começa a ver que tem algum familiar que teve um acidente de carro, teve uma morte súbita, né? Bateu o carro sem causa aparente. Bom, pode ser que essa pessoa tenha tido uma arritmia cardíaca, nós vamos olhar com mais cuidado desse lado. Se tem alguém que infartou precocemente, tá? Entre parênteses de primeiro grau, abaixo dos 50 anos, né? Se algum desses pacientes já precisou fazer alguma cirurgia de ponte de safena, botou stent, ou eventualmente teve que colocar ou um marca-passo ou um desfibrilador implantável, tudo isso já nos indica que talvez possa existir situações na família. Mas isso tudo é uma conversa com o paciente. Isso é tudo uma conversa, é o primeiro passo. E ele tem que trazer essas informações. Mas o médico tem que perguntar ativamente. Então a gente tem que perder, entre aspas, que na verdade não é perder, um tempo conversando com o paciente, mesmo que a princípio ele venha para fazer um check-up, mas frequentemente nessa conversa a gente começa a descobrir algumas coisas que não parecem que parecem indicar que talvez possa ter algum problema acontecendo. Tá? A segunda parte do check-up, também é uma parte muito simples, é examinar o paciente. Certo? Então, no exame clínico, a gente tem informações muito importantes. Primeiro, o estado geral do paciente. Segundo, os chamados sinais vitais, a frequência cardíaca, a pressão arterial. Só com isso, por exemplo, se a gente palpa o pulso do paciente para contar a frequência cardíaca e a gente vê que o pulso está irregular, sugere que esse paciente está tendo uma arritmia cardíaca. Então, nós temos que nos direcionar nesse sentido. Se a pressão arterial dele está elevada, bom, sinal de que nós temos que rechecar ela num curto espaço de tempo, porque pode ser que esse paciente seja hipertenso e não seja uma elevação de pressão pela tensão da consulta, por exemplo. E acontece, por exemplo, nessa conversa, nesses exames, a gente já detectar outros problemas que tenham que começar um tratamento. Com certeza. Tá? A pressão arterial é o maior exemplo. Né?
E tem outras coisas também. A gente vai examinar o paciente, se palpa os pulsos, se tem alteração de pulsos enfraquecidos de um lado do corpo, especialmente se a pressão é mais baixa no braço esquerdo do que no direito, sugere uma doença chamada coartação de aorta, que é um estreitamento da aorta. Se o paciente tem os pulsos nos pés diminuídos em relação ao dos braços, sugere que ele tem uma aterosclerose de artérias da perna. Se na ausculta cardíaca a gente ouve um sopro cardíaco ou uma aceleração desproporcional do coração, bom, sugere algum problema de válvula, algum problema congênito. Então, tudo isso faz parte da avaliação inicial. Então, nessa primeira parte, em que na realidade é uma consulta clínica, sem nenhum exame, a gente já pode ter indicativos. Não, provavelmente esse paciente é um paciente saudável, não tem nada, ou opa, esse paciente não está apresentando nada agora, mas ele tem um perfil de risco para no futuro desenvolver doença. Então, a nossa abordagem vai ser diferente dependendo dessa estratificação de risco que é feita com a história clínica e o exame físico. Bom, e daí para diante a gente vai ter vários exames. E aí nós vamos conversar agora, vamos conversar cada domingo, sobre cada exame desses. O que significa e para que serve. Exatamente. Então tá isso. Obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. Seguimos com o programa da Regina. Para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe até o meu. Cabe o meu. Cabe o meu amor. O nosso amor. Cabe o meu. Cabe essa oração. Meu Deus do céu, gente. Não, para um pouquinho. Eu tenho que aplaudir. Que não dá. Coisa boa ter a Simone Haslan aqui de novo com a gente. Querida. Fazia tempo já que ela não vinha. Ó, viu? Confirmou. Bom, então, gente,
Essa música aí faz parte de um momento muito bonito, né? Que a gente conseguiu trazer aqui no programa da Regina. É um momento sublime da Esbórnia contra a Traca, que é um espetáculo que está voltando agora em cartaz no dia 14. Nunca saiu, né, na verdade? Dia 19, na real, 19 de janeiro. Esbórnia nunca saiu. Não, 40 anos em cartaz, Meu Deus, né? que loucura isso. Contando Tangos e Tragédias, Esbórnia contra a Traca, são 2 espetáculos diferentes, né? As pessoas meio que misturam as coisas, mas sim, Tangos e Tragédias, um espetáculo icônico, importantíssimo do Rio Grande do Sul, do Brasil, que tinha aqueles 2 personagens incríveis, né? Krauno Sangue e Pletiscaia. E com a viagem do Pletiscaia, que ele foi de forma definitiva para Esbórnia, não vai voltar, não é? Então, mas também permanece lá, porque a gente enxerga ele. Não, é incrível isso. A criação da Esbórnia contra a Traca, o nome Esbórnia, tudo isso foi criado junto. Ike Nico, né? Ike Gomes, Nico Nicolaevski, essas 2 pessoas incríveis. Agora, Simone, o mais engraçado é isso, assim, que a gente consegue, é um espetáculo de humor, as pessoas dão muita risada, eu fui em todos eles, né? E no Esbórnia contra a Traca também, mas também é possível fazer um momento desse, que é de oração praticamente, né? É um momento sublime do espetáculo mesmo, assim, é uma hora que para tudo, porque é um vuki, 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 a gente vem dançando Copérnico antes disso, né? É uma loucura. Pra quem não lembra, né? Aí. Na Esbórnia se dança Copérnico, na Esbórnia se dança Copérnico. Depois disso vem isso, né? Mas isso que eu digo, mas isso é talento, né? Porque tu conseguir colocar tudo isso junto no mesmo palco é difícil. É uma coisa incrível que é o espetáculo. O espetáculo, ele é esse combo de emoções, né, Regina? Que é essa coisa que é um gráfico de emoções que vai levando o público com a gente junto com o público. Mas porque as isso coisas é o segredo, eu ao acho. mesmo tempo, com né? certeza. Para que haja, então, essa mudança de estado anímico mesmo, estado de alma, estado do corpo, da alma, dos pensamentos, das imaginações todas, enfim. E é a gente levando dentro da nossa imaginação enquanto cantamos e tocamos em cena, esse público vai indo junto também e criando as suas próprias imagens, as suas próprias, enfim, é verdade, e as pessoas amam. Né? Agora, não pensem vocês que a Simone fica só na Esbórnia contra a Traca, não. Ainda mais em época de Porto Verão Alegre, porque tem várias coisas acontecendo, né? Tem um espetáculo, que é um show, na verdade, né? Isso, é um show. Em especial, tu e tua filha. Exatamente. Dia 14 agora, de janeiro, a gente está em cartaz na Zona Cultural, que é um espaço incrível, que a Patrícia Fagundes, junto com um monte de gente, que é um pessoal do teatro mesmo, montou ali na Alberto Bins, um baita de um espaço legal para ir. E eu faço esse show com a Madalena Casa, Raslan. o nome. Casa. Fala de que? Da nossa casa, da casa de cada um? Fala dessa casa. A gente tem 3 momentos no show. Um primeiro momento é uma casa, assim, vamos dizer, de um tempo, de uma memória. Você volta lá na casa do pai e da mãe. Nostalgia. De uma nostalgia, esse lugar aí. Então, assim, nasceu desse lugar, o Casa, e ele migrou. A gente vai para um meio de show que é saindo de casa, ganhando o mundo, procurando outras casas, outros lugares, outras possibilidades do conhecimento. Então, a brecha, o buraco, o espaço para que se conheça o novo, né? Que é sempre essa floresta que é o novo, né? E o final do show a gente abandona a ideia de casa, a casinha, e a casa voa, vai pro ar. E como é que vocês escolheram o repertório para isso? Olha, é um repertório que é meio assim, de nós duas, né? Mãe e filha, Madá, minha filha. A gente foi criando esse repertório junto, coisas dela, coisas que ela trouxe. Por exemplo, tem uma música que chama Palitoterapia, que a gente apresenta uma família de 40 pessoas que passaram a pandemia numa casa de um cômodo só. Meu Deus. E 40 pessoas numa casa de um cômodo. Eles estavam com um probleminha, né? Sim. Mental ali. Óbvio. E aí a gente vai apresentando. Essa música foi a Madá que trouxe, chama Palitoterapia. Eu não vou contar a música porque ela é engraçada. Não, e não tem que dar spoiler, tem que ir, né, no no espetáculo. assistir, que é muito legal. Tá, mas eu vi ali, por exemplo, num repertório, acho que tinha Gilberto Gil, alguma coisa assim. Tem então Gil, tu misturou tem também. Tati, a gente começa com uma música do Tati que eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Primeira casa, né?
que é É verdade. a mão que tem um M de mãe, né? É então, verdade. essa relação que a gente vai construindo com as canções, como uma dramaturgia na canção mesmo, fazendo essa dramaturgia com as canções que vão contando essa historinha que todos nós Mas é a primeira vez que temos. tu divide com a tua filha? Assim, um show definido, preparado, é a primeira vez. É o primeiro Olha. show nosso, nós duas. Mas ela já fez participação Sim. no Chachados e Perdidos, ela cantou uma música comigo no Chachados, ela tem os trabalhos dela, as coisas dela também. É que tu também nem sempre tá em cena, né? É o que tu disse. Às É. vezes tu tá fazendo trilhas, tu tá fazendo coisas em bastidor, né? É, tem Por trabalho- exemplo, temos outros espetáculos que são assim agora. Tem, a gente está no Porto Verão Alegre agora com vários. Eu estou fazendo a preparação vocal dos atores do espetáculo Vavó, que o Álvaro Rosa Costa é ator e também faz a trilha junto com o Flávio Oliveira. O Álvaro é um parceiro meu de trabalho e da vida, assim, né? Meu companheiro e parceirão. Então, eu estou em vários trabalhos com ele. Outro é o Adivinha o que é, que ele faz a trilha, eu faço a preparação musical dos atores e alguma coisa também de arranjo, né? O espetáculo Adivinha o que é em cima de um disco do MPB4, então são canções dali do MPB4, é um infantil. São maravilhosas. Que a Madá está em cena também, ela faz um personagem. Faço a preparação. Eu estou fazendo a direção musical do Trago Sorte, Mentira e Morte, que é um espetáculo, um musical que tá no Teatro São Pedro, logo depois da Esbórnia, ele entra. E tem mais alguma coisa que ela não está nem lembrando, vejam bem. São 4 espetáculos que está no Porto Verão Alegre. Agora, quer dizer que época de descanso para todo mundo não é para vocês artistas, enfim. É um momento em que vocês têm que criar e mostrar essas criações, né? A gente costuma dizer que o nosso domingo é segunda-feira, né? Porque a gente está sempre trabalhando, Verdade. não tem feriado, não tem. A gente, quando está em casa, a gente tem um estúdiozinho em casa, né? Eu e o Álvaro, a gente está criando, está compondo. Compusemos agora uma música recente, a gente vindo para cá. Aliás, ele virá o falando programa sobre também isso. para falar do trabalho dele, que a gente sabe que está indo, inclusive, para fora do Brasil. Chiquérrimo, tá? E vai vir falar, né? Porque não dava para botar os dois aqui, porque daí não tem tempo para falar de tanto trabalho, né, gente? Que é o dela e o dele, não dá. Mas, ó, a gente fala trabalho, parece que trabalho é uma coisa ruim, né? Não. Não é, né? Uma coisa que a gente olha, gosta, olha que é a Regina, evidente, feliz da vida com o trabalho dela. Não, e trabalhei que nem tu domingos, 13 anos da minha vida. É isso, a gente gostar mesmo, né, do que Feliz. faz, com certeza. Total. Agora, o palco, agora tu falou casa, né, que é o nome do show também. O palco não deixa de ser tua casa também, né? Não deixa de ser. E tem a sala de aula também, que é um pouco a minha casa, sabe? Eu sou muito educadora, muito professora, gosto muito disso. Não é porque, meu trabalho como artista não deu certo, vou ser professora. Não é isso, entende? É muito pelo contrário, aliás. Assim, meu trabalho como artista dá certo porque eu sou professora. Então, não existe uma separação para mim nessa relação entre escola, sala de aula e palco. Para mim, está acontecendo ao mesmo tempo, assim, a criação. E imagino, assim, que as pessoas fiquem muito felizes, né? De ter uma pessoa com a tua experiência, né? O teu aprendizado aí para passar para elas, né? Eu estou com 2 grupos grandes de voz. Um é o Canta Ventos e o outro é o Auê, que é um grupo só de mulheres. Então, assim, a gente tá com muita coisa. Então, antes de tu cantar, só deixa eu lembrar que o programa da Regina é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. Patrocínio especial, você sabe, da Simoneto Grupo do Arte, aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, onde a gente está hoje, e também na Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas, gente, que é novíssima, linda, maravilhosa, e ambientes lindos e modernos, você sabe, que só tem aqui na Simoneto. Ó, um beijo pra vocês, bom final de domingo, boa semana, bora lá, Simone! Geoffrey tinha um cão, um cavalo, um sonho, olhos de tição de quem quer voar, desgrudar do chão numa vaquejada. Geoffrey, rei do taperoa, casa de alazão, chão e chão de nuvem. Geoffrey fez sertão onde Deus dará, a boiar no céu numa vaquejada. Geoffrey, rei do taperoa. Geoffrey o dia inteiro, vaqueiro,
guerreiro, Jofrei no terreiro,